Fala aí, galera, tudo bem? André Lemos aqui em mais um episódio do podcast Arquivo Vivo, diretamente dos estúdios da Funarge. Você sabe que o podcast Arquivo Vivo, ele vem sempre com informações sobre os museus. Eu trago aqui diretores para conversarem com a gente, museólogos, historiadores e muita gente bacana. Mas hoje eu trouxe uma pessoa muito bacana, um cara muito competente que eu tenho a alegria de trabalhar junto com ele, de encontrar sempre com ele aqui, que é o Wallace Almeida, coordenador de museus da Funarge, que tem uma responsabilidade e tanto. Seja bem-vindo, Wallace. Obrigado, André. E que responsabilidade, né? É muita responsabilidade, né, Wallace? Bastante, cara. Eu quero saber o seguinte, para quem está nos assistindo e sabe assim, poxa, quem é esse Wallace, né? Ele é coordenador de museus, né? Qual é a experiência dele? O que você tem a nos dizer sobre um pouquinho da sua trajetória? Como é que você chegou até aqui? Perfeito, André. Vamos lá. Vou recapitular alguns poucos capítulos. E aí, a minha formação em Direito, né? E eu tenho experiência em gestão através de projetos que participei, né? Ainda na graduação e no finalzinho dela. E chego na Funarge para ser apoio administrativo da então recém-criada Coordenação de Museus. Final de 2024, era dezembro de 2024. E eu era o apoio administrativo da então coordenadora, Cássia Linhares, que era a responsável pelos museus. E nesse período, eu fui a pessoa que era responsável por dar todo o apoio administrativo a ela dentro da coordenação. Ela saiu da coordenação e o Jackson me fez esse convite. Jackson, presidente da Funarge, para assumir essa responsabilidade que é coordenar os 6 museus da Funarge. Aceitei, eu me recordo que eu falei a seguinte frase: eu aceito esse desafio, já sabendo que seria um desafio, porque naquela época eram 6 museus, hoje são 6 museus, são 4 galerias nos teatros. Então o volume de trabalho aumentou, a responsabilidade aumentou e a necessidade de articulação, pensar diferente, propor caminhos também alternativos, também fez com que eu desenvolvesse ainda mais a capacidade de me articular com as diretoras, articular com a presidência, com a vice-presidência e com todos os setores internos para que a gente conseguisse caminhar bem no dia a dia. Eu acho legal você falar isso pra gente. Por quê? Porque muita gente acha que Funarge é só teatro. Mas não, gente, Funarge tem muitos teatros espalhados pelo Rio de Janeiro, mas também, assim como o Wallace falou, nós temos 6 museus, e mais 4 salas... 4 galerias dos nossos teatros. Olha isso, gente. Isso tudo com acervo, com história, com coisas para cuidar. É muito legal ver uma pessoa que você falou, né? Você é jovem, você é um cara de 30 anos, chegou, né? Com certeza construindo a sua história. O apoio que você tinha com a sua ex-chefe, pelo jeito você marcou presença com a sua responsabilidade, com o seu conhecimento através disso. E eu vejo que é muito bom, porque eu tenho acompanhado o seu trabalho, até porque eu apresento o podcast Arquivo Vivo, que fala de quê? De museus. Então o Wallace está diretamente comigo lidando com esse assunto. E eu vejo a questão da importância dos projetos que estão acontecendo, organizando, projetando coisas novas, sei lá, mudando muita coisa. E qual é a experiência que você tem vivido hoje, coordenando esses museus, de renovação? Qual é a sua expectativa? Porque é muito bom você ser um cara jovem e estar numa função como essa, que traz uma modernidade, né, para os assuntos, tem um outro tipo de visão. Qual é o seu foco hoje em dia na sua função? Falei pra caramba também, né? Enrolei, mas espero que você tenha entendido. Não, vamos lá, entendi perfeitamente. E o que você me traz é muito interessante, porque você falou uma palavra, renovação. E quando eu assumo a coordenação, eu pensei, que desafio. Mas eu não imaginava o tamanho do desafio. É sempre assim. É sempre assim. E não tem um manual. Então a gente vai descobrindo no dia a dia que entre a teoria e a prática há um gap muito grande. E eu sou testemunha, assim, viva de quão desafiador é. Porque quando a gente fala em inovação na administração pública, não é simplesmente chegar e, por exemplo, disponibilizar um formulário eletrônico para que todo interessado
melhor dizendo, para que toda pessoa que tem interesse em fazer alguma exposição, atividade, curso, solicite por ali. Isso é uma ação pontual que diz respeito à transparência, agilidade. O desafio é maior quando a gente tem que implementar uma cultura através dos nossos programas. Então, em 1 ano e 4 meses, a gente lançou o programa de museus antirracistas, Arte e Cultura para Todos. Tem outros programas que estão vindo, outros projetos que estão vindo. E isso é produto dessa visão de que a renovação ela é importante. E a renovação ela se dá sobretudo com a mudança de cultura interna, né? E aí eu tenho grandes parceiras que são as diretoras. Eu chamo elas para perto para que elas também entendam a importância do trabalho delas no mundo em que vivemos. Museus, já 50 anos atrás, talvez só existissem para fazer exposição. Hoje, o conceito mudou. O museu é um espaço muito maior. É um espaço de diálogo, é um espaço de construção, de escuta, de ocupação, de mostrar à sociedade, muitas vezes, alguns assuntos que a gente não quer ver. Então, acho que hoje a gente tem esse desafio de trazer renovação por meio de uma cultura interna para que nosso produto seja uma provocação à sociedade, né? E para que a gente também mostre aquilo que a gente tem de mais bonito e valioso no Brasil, que é a nossa cultura. Eu fico assim impressionado quando você fala sobre isso, porque muita gente, de forma talvez ignorante, pense que museu é lugar de coisa antiga, de coisa velha. Mas não, museu ele tem uma missão hoje em dia na nossa sociedade de preservar a história, de mostrar transformação, de preservar até mesmo o futuro, né? Aquilo que não se deve mais fazer para que a gente tenha um futuro melhor, né? E eu vejo que esses projetos que agora estão nessa sua gestão como coordenador, estão trazendo uma renovação que a nossa sociedade hoje em dia grita. É necessário um projeto antirracista. Com você colocar isso nos museus. É necessário um projeto Arte e Cultura para Todos que trabalha com acessibilidade. Isso é fundamental. Então mostra que o museu, na verdade, ele não é e nunca foi lugar de coisa antiga. Exatamente. É lugar de transformação. E você tem realizado isso. Quais são esses museus que você está coordenando para que as pessoas que estão nos assistindo possam saber? Tá, vamos lá. Começando pela cidade do Rio. Eu só perguntei isso porque são só 6. São 4 galerias. Tá? Exatamente, vamos lá. Vamos lá. Na cidade do Rio, Museu Carlos Miranda, que fica no Flamengo, e Casa da Marquesa de Santos, que fica em São Cristóvão. Indo para Niterói, atravessando a ponte. Museu do Ingá e Museu Antônio Parreiras, no bairro do Ingá, e Casa de Oliveira Viana, no Fonseca, em Niterói. Indo para o interior do estado, Casa de Euclides da Cunha, que fica na cidade de Cantagalo. Cantagalo, distante daqui, né? E as galerias são onde? Temos a galeria do Teatro João Caetano, o clássico João Caetano do Centro. Temos a galeria no Imperator também, outro grande da Zona Norte. Temos uma galeria no Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande. E lançamos muito recentemente a galeria no Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, com a exposição Carmen, Embaixatriz do Samba. Se eu fosse abusado ao te perguntar qual desses você prefere, ou é o seu preferido, você conseguiria escolher? Vixe, aí eu vou comprar uma briga com todas as diretoras. Eu imaginei. É muito difícil, porque... Mas assim, porque cada museu ele também contém a sua história, né? Por exemplo, o museu lá de Niterói, que ele é um museu casa, né? Casa-museu, né? Exato. Que tem um tipo de história. Você já consegue definir o seu viés, assim, o que você acha mais interessante ou não? Já consigo olhar para cada unidade, identificar qual é o potencial de cada uma. E a identidade de cada uma, porque isso é muito importante. A gente, quando fala nos museus da Funarge, a gente está falando em museus, por exemplo, que estiveram fechados há mais de 10 anos. Então, é um museu que olha para si e também precisa olhar para a sua comunidade no entorno. Eu vou dar um exemplo muito recente, o Museu Antônio Parreiras. Foi reaberto ano passado, depois de mais de 10 anos fechado. E aí, quando ele reabre, a gente tem um trabalho do museu olhar para si. Aumentar a equipe, qualificar as ações, estruturar os pilares internos da unidade para que a gente consiga ofertar à população um trabalho bonito, de qualidade. E aí tem outro trabalho, que é
chamar a comunidade do entorno para dentro do museu. Porque é um museu que ficou mais de 10 anos fechado. Pois é, e tem todo um trabalho para eles saberem que aquilo está aberto novamente, né? E que não só está aberto, mas que tem atividades voltadas para todo o público. A gente fez algo muito inédito recentemente, que foi um fórum de games nos museus. Algo que até então nunca tinha acontecido. E a gente conseguiu tirar do papel. É um desafio? É um desafio, porque não é só ter a ideia, né? É conquistar o público de que aquela ideia é bacana, né? Causar e provocar essa identificação do público com o museu, né? Para que a gente afaste essa ideia de que o museu é só para ter coisa antiga, não tem nada de interessante. Tanto é que hoje em dia a gente tem encenações teatrais nos museus, temos apresentações musicais, temos oficinas. Eu ia falar sobre isso, inclusive. Que eu fiquei sabendo que está tendo show hoje em dia, apresentação musical em museu. Agora a gente está tendo, quando o museu tem espaço para isso, a gente está fazendo essas atividades. Porque eu acho que, a meu ver, nós, enquanto administração pública, a gente tem uma finalidade bem clara: concretizar direitos, sejam eles sociais, culturais, econômicos, enfim. E a minha função, enquanto servidor público, é garantir que esses direitos sejam resguardados e sejam atendidos na ponta, que são os museus e as galerias. Acesso à cultura é um direito nosso. É um direito nosso, perfeito. Então, o que eu penso, eu gosto de fazer esse exercício comigo o que o meu maior cliente, que a população talvez espere de mim, talvez seja ousadia. Ousadia no sentido de pensar a acessibilidade não mais como uma ação pontual, nem como ação compensatória, mas como política pública permanente. Olhar a questão racial não só como mais um tema de exposição, mas já agora algo voltado para a nossa gestão interna. Né? Ter esse olhar que fuja do superficial, venha para a estrutura, sabe? Então, é uma reflexão que eu faço comigo para que isso também me ajude naqueles momentos que eu sei que o dia é muito corrido, e aí eu falo assim, poxa, que dia chato. E aí eu gosto de retomar isso como uma forma de... como se fosse um caderno diário, sabe? Uma anotação diária que está sempre ali, um post-it na minha tela, sempre me lembrando por que eu tô aqui, sabe? Você falou sobre... Na verdade, eu falei, você concordou sobre a cultura... Acesso à cultura é um direito de todos, né? Vamos dar uma destrinchada nessas novidades que estão rolando agora nos museus da Funarge? Porque se você estiver assistindo isso e você já ouviu a gente falar, museus estavam fechados há muitos anos e a Funarge reabriu. Trabalhou toda a estrutura para receber o público da melhor maneira possível. A Funarge está trazendo exposições de grandes artistas, criando momentos, atrações musicais, oficinas acontecendo nos museus. Isso é um trabalho maravilhoso que a Funarge, como administração pública, está fazendo, deixando e eternizando esses projetos, né? Esses museus. Eu quero saber, vamos destrinchar um pouquinho. A gente falou sobre museu antirracista. O que é um projeto que trabalha o museu antirracista? Para a pessoa que está assistindo entender. Claro, vamos lá. O programa de museus antirracistas, ele nasce como um programa do Instituto Pretos Novos, né, que fica aqui na cidade do Rio. E o Instituto convidou o país inteiro, digamos assim, para que as fundações, museus, instituições aderissem ao Pacto de Museus Antirracistas. De imediato, não pensei duas vezes. Direito como cultura, e cultura, direito de todos e todas, pensei, é o nosso compromisso enquanto fundação que conta história, entrar dentro desse programa, porque a gente precisa também olhar para a história que não é contada, né? Eu tive até um momento de, em um outro episódio, né, compartilhar a história que a história não conta. Então, esse movimento de fazer uma releitura é também um direito daqueles grupos que foram subrepresentados a história inteira, né? Que muitas vezes a gente tem pouco acervo, pouca informação ainda para compartilhar, sabe? Então, isso é dentro do programa de museus antirracistas, né? Que é um programa que a gente está implementando agora. Então, a gente está digamos que no ponto de partida, né, desse programa, junto com todos os museus. E tem um detalhe, todos os museus, né? Não foi algo
museu A, museu B, quem quer. Não. É uma política pública também que a gente entende como super importante e necessária para que todos os museus estejam dentro de diretrizes e princípios de museus antirracistas. E é aquilo que a gente está falando, né? Se é um projeto, se é importante, tem que ser para sempre, né? Tem que ser para sempre. E é maravilhoso perceber o início. Todo bom projeto tem que começar. Pode estar no início, mas se ele é importante, ele precisa continuar. E todo bom projeto ele tem que começar em algum momento, né, Wallace? E agora sobre o projeto que eu acho maravilhoso, que é Arte e Cultura para Todos. O que é esse projeto dentro de um museu? Explica para quem está nos assistindo. Vamos lá. Esse projeto é uma política pública permanente, voltada para todos os museus da FUNARJ. O que isso significa? A acessibilidade ela deixa de ser visto como uma ação pontual, uma ação compensatória, e passa a ser visto como uma ação estruturante do museu. Vou dar um exemplo muito clássico que a gente está vendo hoje. A gente está preparando uma exposição, e é uma exposição que não é pensado na acessibilidade apenas na ponta, quando a exposição já está pronta. A gente já está pensando em acessibilidade, colocando a nossa mediadora em Libras, que é uma profissional surda, dentro da concepção da exposição, para que ela também apresente a sua ótica, né? Para que ela também nos indique que, olha, esse caminho aqui é um caminho muito bacana, mas ele não é tão acessível assim. Né? Então a gente resgata esse protagonismo e esse lugar de fala das pessoas com deficiência no processo de concepção, desenvolvimento e mediação dos produtos que temos, que é exposição, oficina, enfim, contação de história. Então é um programa que se encontra já em andamento. Então nós temos o Museu Carmen Miranda, Museu Antônio Parreiras, em breve o Museu do Ingá, recebendo essas visitas mediadas. E essas visitas mediadas ocorrem com uma mediadora em Libras, que é uma profissional surda. Isso foi uma escolha estratégica nossa. A gente sabe que é muito comum a gente encontrar mediadores que são intérpretes de Libras, mas a gente entendeu que se a gente fala de um programa que quer trazer o protagonismo da pessoa com deficiência, faz muito sentido contratar uma pessoa que é surda, né? Contratar uma pessoa com deficiência. Então a gente fez isso para que essa profissional ela desenvolva todo o trabalho de mediação durante a semana no museu Carmen Miranda, Museu Antônio Parreiras, em breve no Museu do Ingá. Isso é inclusão total, né? Inclusão total. E uma inclusão justa. Exatamente. Né? E quais são, Wallace, os próximos projetos? Não, antes de falar isso, eu vou falar uma coisa. Antes de você falar para mim quais são os projetos futuros, quais são as suas expectativas com os reflexos destes projetos que a gente está falando aqui agora? É bom você trazer essa pergunta de expectativa, porque muitas pessoas, quando conhecem os programas, me perguntam: poxa, que legal, uma iniciativa muito bacana, mas sempre sinto é muito legal, mas... Porque a gente sabe que na administração pública a descontinuidade de programas e projetos é uma realidade. Pois é. Mas é muito importante a gente tornar público esse trabalho, porque torna público também para a sociedade cobrar a gente. Para a comunidade surda, por exemplo, que hoje é a nossa prioridade no programa de acessibilidade, bater na nossa porta e falar: olha, aquele programa que toda quarta-feira, às 11 horas, no Museu Carmen Miranda, atendia minha tia, atendia meu amigo, não está funcionando. Por quê? Então, a minha expectativa com tudo isso é que esses programas não sejam vistos como programas institucionais da FUNARJ. Que a continuidade deles não dependam da posição do gestor. Obviamente que é importante que o gestor compre o programa, a ideia, mas o objetivo é que ele enxergue isso como algo muito maior do que os nossos cargos, sabe? É algo que diz respeito à sociedade e ao atendimento que nós damos ao nosso maior cliente, que é a população. É deixar como herança. Exato. É o legado. É o legado, né? É isso que você falou. Um dia a gente está aqui, outro dia a gente pode não estar. Exatamente. Mas o legado de acolher todas as pessoas eu acho essencial e muito importante. E eu acho muito legal, Wallace, que eu vejo de longe e vejo de perto como você está ali firme e forte, levando aquilo a sério e querendo criar e deixar a coisa... criar raízes, né?
Porque se você planta um negocinho ali que fica ali no raso, qualquer um puxa, vai e tira. Mas se você cria um projeto que tem uma coerência, uma força natural, é automático que a raiz fique mais firme. Agora sim é o momento de perguntar: quais são os próximos projetos? Tem alguma ideia? Qual o seu sonho? O que você está pensando aí nessa cabecinha? Nós temos alguns projetos, né? E são projetos que buscam trazer uma renovação também. E isso, André, eu acho que é importante destacar que nenhum desses projetos também aconteceriam sem o apoio da presidência, claro, sem o apoio das diretoras, sim, né? Que são as pontas, né? Elas que, melhor do que eu, entendem e reconhecem as dificuldades que tem na implementação de qualquer programa. Eu, particularmente, na posição que eu estou como gestor, eu tenho um projeto que a gente já conseguiu dar o primeiro passo, que é tornar o acesso aos museus, sobretudo para o fazedor de cultura, menos burocrático. Então, a gente publicou recentemente uma portaria que dispõe sobre as regras, os procedimentos para o fazedor de cultura, oficineiro, aquele artista que está louco para apresentar sua exposição em algum lugar. Hoje a minha preocupação está mais voltada para essa turma que muitas vezes não tem uma ideia muito boa, mas não tem o local. Então, o meu objetivo é agora garantir um caminho seguro, né, para eles e um caminho menos burocrático para nós também, para que os nossos equipamentos sejam ocupados, né, que a gente consiga estar resgatando também os museus como um lugar de ocupação, né, dos artistas. Você está querendo dizer que hoje em dia o museu não é só para grandes exposições, grandes artistas. Você está falando... gente, você que está assistindo o nosso programa, você está ouvindo o Wallace Almeida, coordenador de museus, falando que existe um projeto que já está dando passos para que hoje museus, galerias de arte não sejam exclusividade de grandes artistas, de grandes nomes. Então quer dizer que hoje você que é artista plástico, que você tem alguma exposição, que você tenha trabalhos manuais, existe um projeto que você aí está escutando, você pode ter certeza que você precisa torcer para que isso consiga ir para frente, porque a ideia já está posta aqui pelo nosso coordenador, um projeto que possa abraçar todos os artistas. Wallace, então quer dizer que é acesso para a população, acesso à cultura para a população e acesso aos museus para o fazedor de cultura? É isso que você está me falando? Exatamente. E a gente já construiu esse caminho. Então, hoje, qualquer fazedor de cultura entra no site da Funarge, vai lá no campo solicitação de pauta e vai ter lá solicitação de pauta museus. E lá vai ter a relação dos 6 museus da Funarge. É um formulário eletrônico. Ele foi construído para ser muito fácil. Então, tem poucas perguntas complexas, são muitas perguntas objetivas, porque eu tive esse cuidado, essa preocupação de, assim como os teatros públicos têm um protagonismo muito grande no país, né? Principalmente na formação de atores e atrizes, porque os museus públicos não podem ser esse espaço, esse celeiro de novos artistas, de novos oficineiros, sabe? Eu acho que a gente tem esse espaço e na posição que eu me sinto nessa responsabilidade, sabe? De criar um caminho que seja bom para nós enquanto fundação e também para o fazedor de cultura, que muitas vezes é o nosso cliente também, né? É aquele artista plástico que vai numa exposição, que está numa roda de conversa e que está ali somando com a gente no dia a dia. Vou voltar aqui a conversar com você que está nos assistindo. Você já viu a importância de seguir o nosso canal, de se inscrever, de ativar sininho? Porque cada informação que é dita aqui é muito importante para o seu conhecimento. E se você conhece algum fazedor de cultura, ou você é um fazedor de cultura, fique atento. Entre em contato, fica por dentro através das redes sociais da Funarge para que você possa ficar por dentro de todas essas novidades. Gente, você sabia de um projeto de museu antirracista? Você sabia de um projeto chamado Arte e Cultura para Todos com a questão da acessibilidade? Você sabia que agora os museus você pode estar se inscrevendo, solicitando uma pauta para um museu para a sua exposição? Isso é maravilhoso. Wallace, a gente está terminando esse papo que para mim foi maravilhoso, como sempre. Você sabe que eu gosto muito de você, admiro o que você faz, admiro o seu trabalho.
E deixa uma mensagem. Como é que as pessoas fazem para conhecer todos os museus da Funarge? Tem algum acesso lá para que as pessoas possam conhecer, pegar o endereço, o dia e horário de funcionamento de cada um? Como é que é? Fala aqui com essa câmera aqui. Vamos lá. O Instagram da Funarge, @Funarge. Lá você vai encontrar toda a programação dos museus. E lá também você encontra, né, a programação específica de cada museu. E aí não é uma programação só de exposição, mas apresentações musicais, encenações teatrais, oficina, roda de conversa, lançamento de livro, absolutamente tudo vocês encontram lá dentro, inclusive para você, fazedor de cultura, que quer levar o seu trabalho para dentro do museu. Lá também tem uma postagem muito bacana que conta, né, como você pode fazer esse pedido. O passo a passo. O passo a passo, exato. Wallace Almeida, muito obrigado, até o próximo. E olha, gente, eu vou fazer o seguinte, vou aqui me despedir com a alegria de ter dado muita informação bacana para você que é consumidor de cultura, quem não é, e para você que é um fazedor de cultura, né? Conversei hoje com Wallace Almeida, coordenador de museus aqui da Funarge, que é um trabalho realmente que está fazendo toda a diferença na história dos museus, e eu quero te convidar, continue ligadinho aqui, tanto no podcast Arquivo Vivo, que fala de museus, quanto os outros podcasts que estamos criando aqui na Funarge, que é cultura, gente, vazando nos poros, e é isso. Então a gente fica por aqui hoje, muito obrigado pela sua presença, né, por você ter assistido esse programa, e eu sou André Lemos e me despeço aqui, mais um podcast Arquivo Vivo, diretamente dos estúdios da Funarge, para vocês. Até o próximo, gente. Valeu!